Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ned Espinosa e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o mais novo capítulo de Jujutsu Kaisen, onde veremos o que o Sukuna é capaz de fazer enquanto usa o corpo do Megumi de receptáculo. Antes, gostaria de avisar que o vídeo terá spoilers do mangá, então, caso você queira aguardar o anime, recomendo que você veja esse vídeo mais tarde. Sem mais delongas, bora lá! O capítulo tem seu início com Sukuna fazendo algumas análises sobre o motivo pelo qual ele ainda não tinha se apossado do corpo do Megumi. Ele fala que desde o primeiro momento que ele viu o Megumi, ele sabia do potencial da sua técnica, mas também reconhecia da sua capacidade de suprimi-lo. Por isso ele precisava esperar o momento certo para fazer o Megumi engolir um dos seus dedos amaldiçoados. Caso contrário, o corpo do Megumi poderia se tornar uma jaula ao invés de um receptáculo. E o melhor momento para isso seria quando o Megumi tivesse a sua alma quebrada, completamente despedaçada, o que infelizmente aconteceu quando ele viu a sua irmã sendo manipulada por uma reencarnada. Com a guarda baixa, o Megumi infelizmente perdeu a sua consciência para o Sukuna e se tornou um novo receptáculo. Para demonstrar tamanha ameaça e estilo da união desses dois personagens, nós temos a imagem de destaque do capítulo, que nos mostra o Sukuna fazendo pose com o corpo do Megumi, aquela clássica pose para demonstrar que é ele que manda no campo de batalha. E olha, eu não sei vocês, mas eu gostei mais dessa versão do Sukuna do que ele no corpo do Itadori. Pelo menos é a minha opinião. Deixem de vocês nos comentários. Com o novo despertar do Sukuna, uma aura maligna se espalha por todo o espaço. E o Itadori, não querendo acreditar naquilo que estava diante dos seus olhos, pergunta se era realmente o Megumi que era o dono daquele corpo. Um detalhe curioso é que nesse momento, nós podemos ver que o Itadori não pode mais se regenerar, já que a sua mão, que teve o dedo arrancado pelo Sukuna, continua a sangrar bastante. Mas a sua maior preocupação nesse momento é no ser que está na sua frente, que com um olhar frio e um sorriso de poucos amigos, olha diretamente para o Itadori. E em um piscar de olhos, o Itadori toma um quebra-costela certeiro na sua barriga, o que faz ele voar quilômetros, atravessando um prédio e uma série de pequenas construções. Eu sinceramente não sei como o Itadori saiu vivo dessa. A gente sabe que ele teve o seu corpo modificado para poder resistir ao Sukuna, mas esse golpe foi forte demais. Eu realmente não consigo imaginar como ele vai conseguir se reerguer novamente. Com exceção do Gojo e do Yuta, eu acho que se fosse qualquer outro personagem teria ido de Vasco aí mesmo. Diante do impacto e do som causado pelo golpe do Sukuna, a Maki e o Takaba voltam a sua atenção para o prédio onde estava o Itadori. Enquanto eles retornam ao local, o Sukuna já fala que os feiticeiros Jujutsu sempre foram insetos. E com isso, ele puxa a habilidade especial do Megumi, as 10 sombras, invocando o Nui de uma forma nunca vista antes. A Nui nessa nova versão parece uma criatura colossal. Antes ela era uma coruja, mas agora parece uma espécie de coruja misturada com uma mariposa gigante. Essa nova forma da Nui provavelmente é por causa do Sukuna, já que com seu poder e ocupando o corpo do Megumi, ele com certeza influencia no poder das 10 sombras e em cada um dos Shikigamis. O Sukuna, sem perder tempo, utiliza a Nui para desferir um golpe com uma série de raios na direção do Takaba e da Maki. Mas no último instante, ele é interrompido pela Hana que está de pé novamente. E nisso, o Sukuna analisa que ela está em uma situação similar ao que ele passou quando compartilhava o corpo com Itadori, já que graças ao anjo, ela conseguiu recuperar a consciência bem mais rápido do que ele imaginava. Aqui nós podemos perceber que apesar de não ter uma aparência muito ameaçadora, esse anjo não é pouca coisa, pois ele conseguiu atrapalhar um golpe com o potencial aumentado do Megumi usando a Nui. O que não é pouca coisa, já que são poucos que conseguem aguentar o Sukuna, ainda mais o Sukuna utilizando uma técnica amplificada do Megumi. Por outro lado,
É nesse momento que nós podemos perceber a diferença de pensamento entre a Hana e o anjo. Enquanto o anjo acredita que é muito tarde para salvar o Megumi e prefere até mesmo destruir os dois, o Sukuna e seu receptáculo, Hana quer trazer o Megumi de volta a todo custo. Como solução para parar a ameaça do Sukuna, Hana junto com o anjo começam a recitar uma espécie de hino, que causa a técnica mais poderosa desse capítulo, a escada de Jacó. O dano provocado ao Sukuna foi muito severo. Nós até temos uma página que mostra o corpo do Megumi queimando diante do poder de luz emitido pelo anjo. Só que no meio dessa confusão, para o alívio de Hana, o Megumi profere suas primeiras palavras que demonstram que ele está novamente no controle do seu próprio corpo. Ele fala que agora se lembra e agradece Hana, confirmando que está tudo bem. Hana fica feliz ao perceber que o Megumi recuperou a sua consciência, mas por causa da sua paixão, ela acaba abaixando sua guarda e se aproximando do Megumi, mesmo com o aviso do anjo de que isso poderia ser perigoso. Eles se abraçam, mas na página seguinte, nós podemos ver que o Sukuna ainda está no corpo do Megumi e pronto para dar fim à vida de Hana junto com o anjo. E a mensagem do final do capítulo é para nunca esquecer a verdadeira natureza de uma maldição. Além disso, também tivemos o aviso de que não haverá capítulo semana que vem, então, infelizmente, sem Jujutsu para comentar na próxima semana. Já sobre minhas considerações gerais do capítulo, primeiramente, eu gostaria de dizer que o Itadori precisa encontrar novas habilidades para poder enfrentar esses oponentes poderosos como o Sukuna. Apesar de possuir um corpo bem resistente, o Itadori necessita despertar novas habilidades. Ele pode até mesmo tentar assimilar uma técnica do Sukuna para entrar no combate no mano a mano. Outro ponto interessante foi o poder do anjo, já que a gente não imaginava que ele iria ser capaz de conter o Sukuna utilizando uma técnica amplificada do Megumi. E o poder foi tão forte que chegou a iluminar toda a cidade onde está ocorrendo a batalha. Por último, se a Nui ganhou uma nova versão, imaginem só o que a gente pode esperar dos próximos Shikigamis utilizados pelo Sukuna. Eles com certeza vão se tornar monstros sagrados. De qualquer modo, com esse gancho, o capítulo terminou com um gostinho de quero mais. E apenas no próximo, nós iremos descobrir se a Hana irá sobreviver e quem serão os novos participantes dessa batalha. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Se gostou, deixa o like, conto com a sua inscrição. Valeu e até breve. Fui!